Fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo sobre a vitória do São Paulo para cima do Flamengo no Morumbi. Vitória por 2-1 de virada com direito a chororô dos flamenguistas pedindo pênalti na Arrascaeta. Você tá de brincadeira comigo. Antes de mais nada, já sabe, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo aqui todos os dias. Ative o sininho para você não perder e já comenta o que você achou da partida. Bora assistir o vídeo junto aí no final do Sabe Eu Volto. A gente vai falar muito de São Paulo, dessa grande vitória do nosso querido tricolor, o mais querido. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição, você mais informação. É o seguinte, qual a ideia do Corinthians, daquilo que você viu contra o São Paulo, o seu São Paulo, Souza, que tá uma zona, hein? Tá uma draga. Que zona? Lembra que eu falei pra você ano passado, Souza? Lembro, tá uma você draga. Não sei o quê, hein? Então, os caras contrataram o Rafinha, cara. Os caras estão de brincadeira. Estão brincando com futebol? Estão brincando aí no São Paulo? Contratar o Rafinha? Estão brincando? Vocês querem o fim do São Paulo? É isso mesmo? E aí? Houve uma postura, né, do São Paulo ontem. São Paulo correu como nos últimos jogos não tinha corrido, pressionou. Agora, se o Corinthians quiser ganhar do Flamengo, precisa ser mais eficiente. Jogar contra o time do Flamengo, o Flamengo cria bastante, erra bastante gols. O São Paulo ontem teve 3 oportunidades, essa foi a primeira com o Luciano, e depois mais 2 fez os 2 gols. Então você não pode errar contra o Flamengo. O Flamengo, a oportunidade apareceu, você tem que matar. Porque se dá chance, aí... Ontem Que passe do Pedro aí. Só perdeu ontem. Futevôlei, né? É futevôlei. E eu vou te falar, o São Paulo ontem fez um grande jogo, mas só ganhou o jogo ontem por causa da substituição do Felipe Luiz. O Felipe Luiz tirou o Pedro, arrebentou, fez 1-0. Não, o Felipe Luiz não suporta o Pedro. E tirou Felipe também Luiz o Carrascal. Odeia o Pedro, falar a verdade. Depois desse lance aí, ele Chega caiu. aí, irmão. São Paulo ganhou de 2-1, Luiz Fabiani. E depois Rosenei, Souza e Veloso. Qual a ideia do Flamengo que perdeu, e me parece que jogou com o time titular, né? E qual a ideia pro jogo do Corinthians, vendo aquilo que você observou, Luiz Fabiani, monstro sagrado, em relação a cada dia te quero mais, tá lá a faixa do São Paulo. Craque, é um resultado que cria certa instabilidade no Flamengo, porque é a primeira vez que o Felipe Luiz perde 2 jogos seguidos como técnico do Flamengo. Isso não tinha ocorrido em nenhuma oportunidade no trabalho. Ele perde para o Fluminense no final de semana e ontem cai para o São Paulo, que fez um jogo 2-1, não foi? 2-1, os 2 jogos, exatamente. E agora chega, de certa forma, pressionado para a Supercopa, mas ele tem um elenco que dá para ele 30 soluções possíveis. Né? Assistência do Pedro pro Plata. O Arrascaeta jogou só o segundo tempo, né, Souza? Ele e o Jorginho acaba 30 últimos minutos. Exatamente, mas é um time muito forte. Tem 30 minutos. 30 minutos. Do segundo tempo entrou. Vamos, Luiz, acabou? Bem, agora estamos acompanhando os melhores momentos do jogo de ontem. A Natália Ferrão estava no estádio, né? Também acompanhou. E o Vitor Birner. Olha, Birner, eu até peço licença ao Celso, ao Pedro e à Nath, que já fizeram. Eu sei do mesmo jeito. Mas eu quero abrir isso aí contigo, porque é o seguinte: toda hora que o São Paulo vence, alguém fica, Birner, fala do Crespo. E agora? É ruim o Crespo? Você vai fazer a mesma coisa. Não, eu te deixo à vontade pra ter só eu ia fazer. E aí? Ele é muito... Bom, você quer que eu fale do Não, resultado? São Paulo ontem. Acabou da a questão crise. tática? São Paulo nem viu, tá Não, voando. assim... O banho de bola do time do Crespo. Isso não aconteceu. Eu tô só provocando mesmo. Isso não aconteceu. Né? Na verdade, nem podia esperar isso contra o Flamengo. O resultado diz mais sobre o Flamengo do que sobre a atuação do São Paulo. Equívocos do Flamengo. Por exemplo, o Flamengo, se ano passado tivesse tomado gols num cruzamento como esse, redondinho na cabeça do Luciano, mas olha a defesa do Flamengo. 2 zagueiros, o Luciano sobe. Aliás, tem gente que não gosta do Luciano no São Paulo. Um dia eu vou entender isso. Por que isso? São Paulino que não gosta do Luciano... Tá maluco? Na gestão Casares não entendeu os problemas do São Paulo. Eu gosto disso. Mas assim, o Flamengo errou muito. Acho que o São Paulo tem méritos, porque quando o São Paulo erra e toma gols a gente critica. Então dessa vez as críticas vão pro Flamengo. Agora, olha aí, por exemplo, tem 2 jogadores do São Paulo na área, né? A defesa do Flamengo tá mais ou menos posicionada. Tem o erro do Pulgar, que é uma assistência ali pro Danielzinho. Aí o São Paulo faz os seus 2 gols assim, não foram gols em grande construção, de um time que evolui, de um time que joga como pode, na minha maneira de ver, mesmo sendo uma grande equipe, olha ali. Flamengo não, passe, pé em pé, tabela, mas aí é o futebol, né? Tem esse lance polêmico que a gente vai discutir daqui a pouco se foi pênalti ou não foi pênalti. Eu acho que o resultado foi justo, tá? E isso tem muito a ver pra mim também com decisões de arbitragem, apesar dessa decisão ser bem dúbia, bem discutível. E daqui a pouquinho eu vou explicar a minha opinião do porquê disso. Agora, a crise do São Paulo não acabou. Pra mim acabou.
Olha isso aí, ganhou do Flamengo. Ganhou do Malvadão, cara. Eu tô recebendo ordens aqui no ponto. Pra falar que sábado é mais. Vocês estão falando que sábado é mais importante, que contra o São Paulo é mais importante. Então, isso mostra porque o time tá em crise. Porque eu concordo. Um campeonato praticamente sem valor nenhum. Porque se você ganha o estadual, um time grande, um time gigante, vale a alegria do momento. Passa 2 rodadas, você perde os jogos, a taça de gelo derrete. Não é uma taça que fica ali pra história, que salva a temporada, que faz o torcedor feliz até o final do ano. Mas o São Paulo tá numa situação tão difícil ainda, tanto que uma vitória contra o Flamengo gerou uma alegria enorme, porque o São Paulo tá num momento difícil e ganhar um jogo desse é importante, que o jogo mais importante é o jogo de sábado. Ganhar do Santos e fugir do rebaixamento, não ir pressionado, com a obrigação de ganhar do Primavera na próxima rodada do estadual, ou da Ponte Preta em Campinas na última rodada, será mais importante o São Paulo conseguir do que ganhar do Flamengo. Tem uma boa notícia pro São Paulo, pro jogo de sábado. Porque o São Paulo não tem sido um time regular. E talvez o que o São Paulo fez ontem tenha a ver com a chegada do Rafinha. Uma parte anímica do vestiário, com um cara que chegou com a postura que a gente espera de quem trabalha no São Paulo, ao contrário do técnico que parecia que estava deprimindo o elenco, né? Porque se você Mas você viu que ontem ele já mudou o discurso, você viu, Bento? Desculpa te interromper. Ele já falou, eu falei com o coração, quando eu falei que o time tava... Crespo falou para trazer o Rigoni. Isso é uma informação. Tá. Na entrevista ele disse que não pediu. Se o Rigoni tivesse jogado muita bola, o que... Ele falou que pediu. Provavelmente, não posso garantir, diria que é isso. Quando ele chega no São Paulo, ele fala, só falo do campo, não falo de dirigentes e tal. Meu campo, pergunta para os dirigentes. Quando começou a ter problema com a direção, problema já havia. Claro. Só apareceram alguns dos problemas da direção do São Paulo. E o time começou a perder, o que ele falou? Não, mas com essa diretoria, o jeito que tá o São Paulo e tal. Isso aí ele falou. Esse aí, pra dar entrevista, eu vou te falar. Você não gosta dele? Mas ele é bom, pô, ele é liso. Ele é liso. É uma busca constante por aquilo que você quer ouvir. O que o torcedor quer ouvir, né? Então, dessa vez, como ele mudou o discurso, ele deu o discurso que o torcedor precisava ouvir. No outro discurso foi para se proteger. Quando é preciso se proteger de algum problema com a diretoria, ele faz isso. Mas ele conseguiu os 3 pontos. Quando é preciso atacar a diretoria para tirar a responsabilidade dos erros dele, porque tem uma coisa que é muito extrema nesse mundo maluco hoje, das retóricas. Esse mundo maluco, ele conta pra gente. A direção, o Casares, fez um trabalho péssimo e você sabe, desde o primeiro dia que o Casares foi eleito, o que eu falava aqui, inclusive quando o São Paulo ganhou estadual, quando ganhou a Copa do Brasil, nunca mudei o discurso a respeito do trabalho do Casares. Pedro Ivo sabe muito bem disso, tivemos várias discussões, inclusive fora do ar. Só que isso não impede o técnico de fazer um mau trabalho. Não fica tudo na conta do dirigente. Na conta do dirigente está a qualidade do elenco, o salário atrasado, o ambiente, às vezes, sem controle. Tem muitas coisas, as principais da instituição, tudo está na conta da direção. Você posicionar o time corretamente, fazer uma marcação por zona, bem fechadinho, em vez de mandar os jogadores correrem o tempo inteiro atrás dos adversários no campo, usar o Alisson como segundo volante, não como meia, adiantado, fechar os espaços, adaptar o time às características do adversário. Tudo isso é o técnico, não é o presidente. Mas eu sinto o senhor... Olha, o São Paulo venceu o Flamengo. O senhor tem que fazer... Pô, olha, o São Paulo ganhou. Você perguntou, peraí. Sim. Você pediu sobre o Crespo. Mas o São Paulo ganhou. Você acha que o São Paulo ganhou ontem por causa do Crespo? O São Paulino liga a televisão esperando do senhor aquela alegria. O São Paulo ganhou. Quando perde é o Crespo, quando ganha é o Crespo? Sim, várias vezes. Não fala assim. Várias vezes. Você está sendo ingrato. Não, sendo ingrato não. Você está sendo ingrato. Analisando o jogo. Ontem, por exemplo, eu fiz uma análise pré-jogo ontem. Está sendo ingrato com o Hernan? Eu falei que tinha que jogar com linha de 5. Era muito óbvio contra o Flamengo. Agora, por exemplo, o Flamengo construiu 5 jogadas pelo lado esquerdo, e inclusive uma do Carrascal no começo do jogo, de gol. Era muito óbvio, eu tenho um vídeo gravado sobre isso, que ia ser por ali. Não fechou os espaços. Era muito óbvio que o Flamengo ia pressionar a saída de bola, o São Paulo tem dificuldade com a saída, com a transição. O Flamengo fez isso, conseguiu fazer por 20 minutos, não está encaixado ainda, não tem força física para fazer o jogo inteiro. Tecnicamente ainda está abaixo porque é início de temporada. O São Paulo não, tinha que usar o lançamento longo. Qual é a melhor chance de gol construído do São Paulo? O passe longo do Mike pro Luciano, ainda no primeiro tempo. Usou pouco, ou seja, sim, mas tem algumas chances, tem acertos. Não, o Luciano acabou, não acabou, não aliviou um pouco. Não aliviou, Pedro, não aliviou. Aliviou, São Paulo também. Mas, por exemplo, eu entendo a pergunta da Nath. Eu acho que tem muito problema no trabalho do Crespo.
já concordamos sobre isso. Ele demorou a ceder para ter um outro modelo de jogo, fez isso durante o Paulista. Ontem é um cenário atípico, você enfrentar o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, o primeiro tempo, para mim, ele tem muito de... insiste na direita e o corredor esquerdo do Flamengo acaba ficando com liberdade. Não por acaso, eu acho o Alexandre um jogadoraço, porque ele lê muito bem o jogo. Ele e o lado esquerdo do Flamengo é muito mais forte que o direito. E por ali. Aí, por exemplo, no segundo tempo, o Carrascal ontem, numa nhaca, numa tiriça danada. O Flamengo tá meio... O Carrascal não baixa. De quem é a ordem pro Enzo subir, pro Enzo jogar um pouco mais? É uma coisa só do jogador ou você acha também que tem uma orientação de comissão técnica? Não, o Enzo, essa é pra mim a grande questão. É óbvio que a orientação da técnica. Mas peraí. Eu entendo que a plataforma, o sistema... Mas quando você olha e fala, entende, também tem alguma coisa. O cara também não é cego de bola. Eu não lembro quem fez uma pergunta. O Enzo sobe, deu um espaço, deu o segundo, acho que na terceira subida, porque o Carrascal não desce, de novo... Sai o cruzamento. Até porque o segundo tempo o Flamengo fisicamente morreu, né? Sim, e o Carrascal já estava morto. E quando é ele que tem que baixar para ele na mudança... Ele dá uma entrevista ontem, pós-jogo, e tem uma pergunta que para mim, finalmente foi feita a pergunta, eu não sei quem fez, sobre a marcação que o São Paulo faz. Foi o Chacon, Giovanni Chacon da Jovem Pan. Grande Chacon, né? Eu não sabia que era ele, amigo pessoal. Pergunta sobre a marcação individual. O jogador tem que perseguir o adversário quase o campo inteiro. O zagueiro está marcando o centroavante sai da área, o zagueiro acompanha, cria espaços para o adversário entrar. É o que ele acredita, é um bielcista. É o jogo do Marcelo Bielsa, que eu não queria nunca na minha equipe. Aí perguntou isso para ele, ele fala, olha, por quê? Ele falou, porque o Flamengo é um time de hierarquia. Vou deixar jogar? A conexão dessa resposta com o que é a futebol de campo, a realidade, é a mesma do que eu falo agora. Eu vou sair daqui correndo e eu tô em Santos daqui a 10 minutos. Assim, não tem a menor lógica a resposta. Porque, quer dizer, se ele for enfrentar o PSG, o Bayern de Munique, né? Ele vai mandar fazer marcação individual, correr atrás dos jogadores do campo inteiro, porque são um time de hierarquia? Agora, você deixar jogar não tem nada a ver com isso. Você pode continuar sendo agressivo. Agora, inclusive, os jogos que o Flamengo mais sofre são contra times fechados e que são agressivos ali da intermediária pra frente. Foi ano passado assim com o Sport, que o Flamengo teve muita dificuldade depois das expulsões, o Flamengo acaba vencendo. Foi assim que o Abel Ferreira tentou fazer a final da Libertadores, acabou dando errado. É assim que os times tentam jogar contra o Flamengo. Não há uma relação nem um pouco clara entre pressionar Celso, Você acha que o flamenguista tem que ficar preocupado pro jogo de domingo? O futebol não evolui por conta de lances assim. Isso é parte de um pacote ali, e a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ela não tá manchada por isso pra mim, sabe? O Flamengo ontem poderia ter um ponto a mais, um ponto a menos, ele deixa de construir o resultado pra mim, não é só por isso. Acho que o Arrascaeta tá no direito dele, o Flamengo de falar, o Felipe, tudo mais. Agora, o Tom, o Jorginho ser expulso depois, não sei o que ele falou exatamente, sei lá, mas, sabe, eu acho que isso a gente também exagera um pouco demais, mas porque o ecossistema todo da bola entendeu que essa gritaria faz a a algum momento. Ela faz a diferença. Então, assim, quando a gente fala também que o salário em dia, o profissionalismo, elevar o nível de trabalho, elevar o nível de, sabe, de condições para o cara que está subindo da Série B para a Série A e também elevar o nível do debate. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, que é mais para mim é mais importante. Não, para mim é mais importante. Mas é pra gente arrematar essa. O Arrascaeta não foi derrubado, isso está muito claro, porque ele conseguiu finalizar e finalizou inteiro. Tá. Se ele cai, tem que marcar o pênalti? Ele marcaria. Marcaria, não, infelizmente. Exato. Ele marcaria. Exato. Se ele cai, ele marcaria. Marcaria, certeza. Se ele cai, ele marcaria porque Mas tem que marcar. É isso, o VAR ele invalida a questão de ser penal ou não pela finalização. Só deixa mais é igual o lance do Neymar no Atlético Mineiro, que o Gustavo Scarpa faz o carrinho. Dito isso, ele chutou antes. Dito isso, Toma um carrinho, cara. Ontem o Wilton Pereira Sampaio foi bem no jogo, no meu entendimento. Tem um lance que, obviamente, não é parecido, mas esse tipo de contato ele não marcou. E eu acho que vocês vão lembrar, uma bola na linha de fundo, uma disputa que o jogador do Flamengo estava protegendo, ele se joga, cai em cima da bola, escanteio pro São Paulo. Acho que é uma disputa com o Enzo, se eu não me engano, na linha de fundo. E eu acho que é isso. Cara, esperou o contato veio. O jogador se jogou, esquece, você não vai marcar isso. Porque se você começar a marcar isso, você tá encorajando um jogador dentro da pequena área, claro, ao invés de finalizar, a gente falou aqui. Pra frente. Claro, se eu sou atacante, eu ia ser malandrão. É o que normalmente acontece. E é o que um monte de gente faz. Eu ia pular pra dar o pênalti. O quê? Eu queria o pênalti. O Vitor Roque faz. Você pode ver. Lógico. Mas que pegou, hein? Pegou desguei. Palmeiras ano passado. Que pegou. Pegar, pegou. E ele vai com
com o pé de Eu não sei chute, se ó, ele vai exatamente mais ele daria perto esse do cara, pé de ele apoio dele. Ele cai naquele do Maracanã, ele não dá também. Ele não dá também. Deslocado. Mas aquilo foi por causa do São Paulo e Flamengo. Aí era arbitragem em cima de arbitragem. Mas que infelizmente. Não, critério? Eu não acho que é critério. Mas o que o Birner tá falando, infelizmente vai acontecer. Essa é a primeira rodada. Você vai ver a próxima. Qual é a chance de na segunda rodada ter lance igual? E aí pode ser, pode não ser, porque não é critério. Sabe? Olha, hoje. Tá sendo criticado. O São Paulo jogou e venceu o Flamengo principalmente porque conseguiu, por dois motivos. A primeira é porque existe a falácia, e pra mim é uma falácia, que o Flamengo é um time imbatível. O Flamengo não vai perder pra ninguém, vai amassar. Isso aí é mentira, isso é uma falácia. O Flamengo é assim um excelente time, é um time bem treinado pelo Felipe Luiz, mas não foi, não é e não será um time imbatível. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o São Paulo, o Crespo colocou o time certo, a escalação certa, o modelo certo para atuar contra o Flamengo. Fez uma linha de 5, colocou 3 volantes, povoou o meio de campo e deu pouquíssimas oportunidades. O Flamengo, apesar de ter tido a posse de bola, chances claras foram pouquíssimas. Eu lembro de uma no primeiro tempo, o lance do gol e lá a última bola. Então, 3 oportunidades claríssimas de gol. O resto foram chutes de fora da área, chute a bola para fora, chutes fáceis que o Rafael defendeu, algumas cabeçadas. Mas o Flamengo, em momento nenhum, conseguiu amassar o São Paulo e criar várias... Não é como se o Rafael tivesse sido o melhor em campo. Não é como se o Flamengo tivesse colocado 2, 3 bolas na trave. O Flamengo tivesse perdido vários gols. Não. O São Paulo conseguiu se defender muito bem e anular o time do Flamengo. Um mérito para o time do São Paulo e para o Crespo, que entrou com a formação certa, com o time certo. O futebol... mas o Flamengo tá em pré-temporada, o Flamengo tá sem ritmo de jogo. De brincadeira. Tá, agora tá todo esse alvoroço aí, porque contrataram o Lucas Paquetá. Sinceramente, eu não entendo qual é a pira dos caras em estar trazendo um volante do antepenúltimo colocado do campeonato inglês, achando que ele é o top. Sinceramente, eu não tô entendendo essa pira. Mas tudo bem. É o Flamídia. A gente entende que o Flamídia é o Flamídia. Sobre o jogo, voltando a falar sobre o jogo, excelente partida do Enzo Dias, mais uma vez. Marcos Antônio e Danielzinho cada vez mais entrosados. O Mike fez uma partida segura, sofreu um pouco ali pelo lado direito, mas o Bobadilha acabava caindo ali para ajudar ele, assim como o Alan Franco. O trio de zaga quase impecável. O Arboleda deu uma vacilada. O Arboleda e o Sabino. No lance do gol do Flamengo, quem vacila é o Sabino. O Arboleda dá um passo para frente tentando corrigir e o resto a gente já viu. Passo de peito do Pedro. Mas quem vacilou no gol foi o Sabino, que estava marcando o Pedro. Quando o Pedro foi receber a bola só, o Arboleda deu um passo para frente para tentar adiantar. E aí o famoso efeito cascata. Mas fora isso, o Arboleda foi, cara, praticamente impecável. Bolas que o Flamengo ia puxar contra-ataque, ele matava a jogada na bola. Quem matava mais as jogadas fazendo falta eram os volantes, eram os atacantes. E sempre era no início da jogada uma falta assim, sim. Cara, excelente jogo do São Paulo em vários aspectos. Vários aspectos. Um time extremamente bem concentrado. O São Paulo entendeu que era inferior ao Flamengo. Neutralizou as principais características do Flamengo. E sinceramente, era notório que... Eu até disse isso no vídeo de ontem. O São Paulo tinha que aproveitar a decadência, os problemas de bola aérea que o Flamengo tem. E o São Paulo fez o gol na bola aérea. É um bom gol do Luciano com um bom cruzamento. A bola veio totalmente viajada, alta, lá em cima. O Luciano fez o gol porque, além de bom senso de posicionamento, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, o Luciano não via bem até o gol, mas fez o gol e ele se incendiou o time após também as substituições do
do Felipe Luiz, o São Paulo começou a ter mais controle, começou a ter mais... Controle não, mas começou a ter mais espaços com a bola. E o segundo gol, os 2 gols foram gols construídos. Os 2 gols foram gols construídos. O segundo gol também, uma jogada que vem lá de trás, sendo levada, sendo arrastada de pé em pé, com paciência, até chegar. Ah, mas o Flamengo, o Pulgar errou o domínio. Contra o Palmeiras, que o Bobadilha errou o passe. Aí o Palmeiras aproveitou o erro do São Paulo. O Rafael não conseguiu pegar a bola batida contra o Palmeiras. Ah, mas não é culpa do Palmeiras. Também não é culpa do São Paulo. Também não é culpa do São Paulo. No gol do Pedro, o Sabino bobeou. No gol do Pedro, o Sabino bobeou. E aí? Todo mundo só fala do quê? Todo mundo só fala do passe de Pedro do Pedro. O futebol é assim. Se ninguém errar, é difícil sair gol. Resultado importantíssimo para o São Paulo. Para dar confiança, para dar moral para o final de semana. Resultado, atualmente, hoje, o resultado está sendo melhor que o desempenho, mas os resultados podem voltar a fazer o São Paulo desempenhar bem. Mais aliviado, mas sábado tem outra decisão para o nosso querido tricolor. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!